Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e segue a minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, não sabe o que está perdendo. Além de notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano de graça na palma da sua mão, você consegue assistir ao vivo e de graça também os jogos do campeonato alemão. O Bayern tá naquela remada tentando ganhar o alemão, mas o negócio lá tá apertado. Você pode assistir os jogos ao vivo de graça por lá e também pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e toda a notícia do Gigante da Colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Falando sobre o clássico, temos uma estatística aí muito favorável por parte do Vasco. E isso é bem da minha geração. O Vasco, quando pega o Flamengo em semifinais, 80% das vezes a gente elimina eles. O problema é quando chega numa bendita de uma final. Aí, desde que eu sou vivo, tá 100% pros caras. Não vi o Flamengo perder nenhuma final pro Vasco, desde que eu me entendo por gente. Mas vou trazer para vocês um levantamento sobre semifinais. As últimas 8 decisões entre Vasco e Flamengo, o Vasco eliminou o Flamengo em 6 oportunidades. O levantamento foi feito pelo companheiro Wesley Curti lá no Twitter. O Vasco elimina o Flamengo tanto na Taça Guanabara como na Taça Rio de 2012. Em 2015, nas semifinais do Carioca, o Vasco elimina o Flamengo e também na Copa do Brasil. Vocês devem lembrar que quase que no intervalo ali de poucos dias foram 2 vezes eliminando eles. E tem aquela comemoração do Rafael Silva na Copa do Brasil, fazendo ali o demolidor. Em 2016, o Vasco também elimina o Flamengo no Carioca. Em 17, o Vasco elimina o Flamengo na Taça Rio e o Flamengo elimina o Vasco na Taça Guanabara de 2017. Fica meio a meio. O Vasco elimina o Flamengo numa taça e o Flamengo elimina o Vasco na outra. Aí o negócio muda de novo ano passado. Tivemos as semifinais aí do Campeonato Carioca e o Flamengo elimina o Vasco. O Peck faz até um golaço num dos jogos. Se eu não me engano, o Flamengo vence um jogo por 2-1 e o outro jogo por 1-0. Tá bom? Então é isso. Finais, teve uma final recente em 2019 e o Flamengo foi campeão contra o Vasco, aquele time comandado à época por Alberto Valentim. Agora vamos aqui uma entrevista do nosso diretor executivo, Paulo Brax. Ele deu uma entrevista para os companheiros do blog do Panorama Esportivo do Globo e falou sobre alguns temas importantes. Primeiro, ele foi questionado sobre o processo de contratações. Ele disse o seguinte: as contratações do Vasco passam por um processo rígido e não abrimos mãos dele, porque minimiza os riscos, seja ela de qualquer nível, e nos permite justificar todos os movimentos. Procuramos ter lógica em tudo. Todo jogador que chega traz consigo um porquê dele estar aqui. Desde dezembro, quando iniciamos as contratações, visando a temporada 2023. Não contratamos aleatoriamente ou com base em pressão de fora. Ele foi questionado sobre o modelo de jogo. E o Paulo Brax disse o seguinte: todas as contratações que foram feitas após a vinda da comissão técnica passam necessariamente pela análise nossa de encaixe no perfil do treinador e do modelo do jogo. A gente sabe como joga e como queremos jogar. Isso é claro para todo mundo aqui. Precisamos ser estratégicos e inteligentes no mercado e na composição do elenco. Ter um estilo de jogo bem definido nos facilita na busca pelo jogador, sem dúvida nenhuma, quando se tem um caminho e quando se sabe como se quer chegar a esse caminho. Obviamente, a escolha dos meios fica mais clara. A atual comissão foi contratada, dentre outras razões, por ter um modelo definido e que nos agrada como Vasco e como grupo 777. E o Paulo Brax foi questionado sobre o desempenho do Vasco. E ele disse o seguinte: temos uma análise de mercado muito forte no clube, de qual eu faço parte, até fisicamente, porque a minha sala é conjugada com a da análise do CT, que sempre acreditei ser o adequado
para melhores decisões técnicas e mercadológicas. E a nossa análise tem dois braços que nos ajudam de forma permanente e ativa: o departamento de scout da 777 na Inglaterra e a empresa Outlier, eu acho que é isso, aqui do Brasil. As duas estão sempre envolvidas em algum momento do processo, para que tenhamos às vezes um relatório triplo de um mesmo jogador, com mais detalhes, dados e opiniões. Para finalizar, ele fala sobre o processo de tomada de decisões. Internamente, a decisão final acaba sendo minha, até porque sou responsável em ir ao mercado e negociar com clubes, intermediários e atletas, de acordo com o orçamento que tenho aprovado. Mas essa decisão de contratação vem chancelada por várias mentes e documentos, vem chancelada pelo processo. Ele sempre está sendo cumprido. O Barbieri é peça-chave nesse processo, até porque discordo do sistema em que a composição de um elenco prescinda da palavra do comandante técnico. E ainda do nossa estrutura atual, tenho também o diretor técnico Abel Braga, que invariavelmente participa comigo nas tomadas de decisões. Entrevista bem bacana aí do Paulo Brax sobre esse processo novo que hoje existe dentro do Vasco. Beleza? Vamos virar a chave agora e vamos tratar de um assunto também importante. O Vasco tem um de seus ativos emprestados aí ao Colo-Colo do Chile. Estamos falando de quem? Carlito Palácio. Carlos Palácio, assim como no Vasco, protagonizou mais um momento de fragilidade emocional ao ser substituído na vitória do Colo-Colo do Chile contra o Magallanes por 2-0. O jogo ainda estava 1-0, ele é substituído por volta de 20, 21 minutos da segunda etapa e o jogador começa a chorar no vestiário, como tá passando, no vestiário não, no banco de reservas, como tá passando a imagem para vocês. E o Carlos Palácio falou com a imprensa chilena na zona mista depois da partida e confirmou essa questão desse seu lado emocional que precisa melhorar. E o Palácio disse o seguinte: acho que fiz grandes jogos na minha carreira. Tive que jogar um Inter e Grêmio, grandes jogos também com o Vasco. Mas claro que como torcedor, você vive diferente. Tenho que ter calma porque sou jogador. Você joga como torcedor, mas tem que ter calma e paciência em campo. Veremos o que acontece e se terei que jogar novamente. Então Palácio vem demonstrando problemas aí emocionais. Ele não esconde de ninguém que é torcedor do Colo-Colo do Chile. Por isso a fala dele que ele joga como torcedor. E ele tem que saber dar uma separada nesses momentos. E agora falando sobre média de público. 2 jogos do Vasco encabeçam aí o topo das maiores médias de público, ou melhor, dos melhores públicos presentes em jogos e pagantes na atual temporada. O maior público do Brasil até aqui foi o clássico vencido pelo Vasco contra o Flamengo na semana passada por 1-0, gol de Puma Rodrigues. Público pagante, né? Presente deu 70 mil, mas falando só nos ingressos pagos. Tem gratuidades, cadeira cativa, tem outras situações, convidados, etc. Mas público pagante 64.547. Depois vem um São Paulo e Corinthians com 54.970. Depois Fluminense e Vasco. É a terceira maior público do país no ano. Teve 58.180 pagantes. Beleza? Então 3 dos maiores públicos do Brasil pertencem a jogos do Vasco. Um Vasco Fluminense e um Vasco e Flamengo. Beleza? E olha como chama a atenção a questão da renda. Flamengo e Vasco gerou 5.007.000 reais de renda. O jogo do São Paulo com o Corinthians, que é a segunda maior média de público, deu 2.779.000 de renda. E Fluminense e Vasco deu 2.310.000, com a mesma média de público ali do jogo do Corinthians e do São Paulo e Corinthians, tá bom? Então a gente vê a importância de se jogar no Maracanã, porque sim, o Maracanã te permite colocar muito mais gente no estádio e, claro, também fazer muito mais dinheiro. Tanto é que, tirando toda a despesa do jogo e dividindo meio a meio o lucro da partida, o Vasco levou 1.200.000 reais de lucro, assim como o Flamengo no bolso depois da partida. Em São Januário, a renda do jogo muitas das vezes não dá nem isso, a renda inteira da partida. Beleza? Por isso o Vasco tá fazendo o máximo aí para tentar conseguir mandar seus jogos
no Maracanã. Para finalizar, uma informação dada agora por João Pedro Isidro, que inclusive trabalha dentro do Vasco da Gama na Vasco TV. Mudança de horário no Flamengo e Vasco, jogo da volta. O jogo da volta entre Vasco e Flamengo pela semifinal do Carioca, marcado para o próximo domingo, dia 19, sofreu alteração no horário. O jogo será às 18 horas. Anteriormente, o jogo estava marcado para as 4 da tarde. E agora passou para as 6 horas, beleza? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Tô partindo para o Maracanã e diretamente lá do maior do mundo eu trago para vocês a minha análise, espero eu, que se Deus quiser, com mais uma vitória dos Gigantes da Colina, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta, mas tamo junto, valeu!